De La Cruz recebe sondagem de última hora para trocar o Flamengo por novo clube. O uruguaio é considerado um dos principais nomes do rubro-negro. Retorno tão aguardado. O Flamengo aguarda ansiosamente a volta de La Cruz. Um dos grandes destaques do rubro-negro e do futebol brasileiro no primeiro semestre, o uruguaio esteve presente na disputa da Copa América. Titular absoluto do time comandado por Marcelo Bielsa, o camisa 12 do time carioca deixou uma boa impressão na competição. Em geral, foram 5 partidas disputadas com 2 assistências fornecidas. Agora, o jogador, que soma 2 gols e 3 assistências pelo Flamengo, se prepara para retornar ao time de Tite. Porém, agora surge uma informação que pode preocupar a nação. Flamengo vê de La Cruz em alta no mercado. Isso porque, de acordo com o portal Fla Resenha, alguns clubes da Arábia Saudita vêm demonstrando interesse na contratação de La Cruz e entraram em contato com o staff do Meia para entender melhor a situação. É bem verdade que é quase impossível competir com o mercado árabe, que também está de olho em Vitor Roque. Entretanto, a mesma fonte conta que o jogador não tem desejo de deixar o Flamengo neste momento. Desta forma, a tendência é de que de La Cruz siga no Brasil fazendo a alegria da nação. Ele que inclusive ainda tem um longo contrato no Fla, até dezembro de 2028. Revelado pelo Liverpool Montevideo do Uruguai, o atleta ainda soma uma grande passagem pelo River Plate, tendo vencido praticamente tudo que disputou por lá. Galatasaray oferece 118 milhões de reais para fechar com desejo do Flamengo no mercado. O jogador, que ficou muito próximo de fechar com o Mengão ao longo de 2023, entrou na mira da equipe turca. Especulações em alta. O mercado da bola está muito agitado com a abertura de mais um período de janela de transferências. As especulações não param e afetam diretamente equipes brasileiras. De olho na sequência da temporada 2024, o Flamengo enviou recentemente 2 de seus principais dirigentes até a Europa para negociar contratações de reforços. As prioridades neste momento são os meio-campistas Marcos Antônio e Claudinho. Entretanto, o clube vem encontrando dificuldades para fechar novas contratações. Alvo do Flamengo recebe proposta. Nas últimas horas, um antigo alvo do Mengão no mercado foi alvo de uma oferta milionária e pode acertar sua mudança de clube na atual janela de transferências. Segundo informações do site All Sport, o Galatasaray, da Turquia, está muito interessado no volante Wendel, antigo alvo do Flamengo, que segue no Zenit, da Rússia. Durante o último final de semana, a equipe turca formalizou uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 118 milhões de reais na conversão atual. A oferta pelo meio-campista de 26 anos ainda prevê outros bônus. A diretoria do Zenit, até o momento, não aceitou a oferta e espera receber mais pelo jogador. Em 2023, Wendel viajou ao Brasil para resolver pendências na negociação com o Flamengo. A postura do time russo, apesar disso, travou o acordo. 71 milhões de reais. Flamengo decide vender meio-campista e Tite é comunicado. Enquanto busca reforços, os dirigentes flamenguistas também pensam em novas vendas para encher os cofres do clube. O Flamengo só entra em campo no próximo fim de semana e assim, o técnico Tite começa a receber boas notícias para ter todos os jogadores disponíveis contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa América, o comandante flamenguista teve enorme dificuldade para montar uma equipe, tendo que improvisar atletas como foi o caso de Léo Ortiz, zagueiro que atuou de volante em 3 partidas. Com o retorno desses atletas, alguns jogadores vão acabar perdendo espaço e o Flamengo começa a se mexer para fazer novas vendas. Matheus Gonçalves já recebeu 2 ofertas, e foram recusadas pelo clube. Venda milionária. A reportagem do Bolavik Brasil apurou que há um clube europeu interessado no atleta e sinalizou estar disposto a pagar 12 milhões de euros, 71 milhões de reais, pelo jogador. O Flamengo aguarda a oferta se concretizar para negociar a venda. O clube entende que Matheus Gonçalves terá poucas chances até o fim do ano e vai acabar se desvalorizando. Assim, é melhor vendê-lo nesta janela de transferências para não perder dinheiro. Anteriormente, os empresários do garoto já estavam buscando um clube interessado para tirá-lo do Flamengo. Na visão dos agentes, o meia-atacante estava perdendo tempo para se desenvolver tendo pouquíssimas chances. Ele até jogou com Tite nos últimos jogos, mas claramente o comandante prefere outras opções para o seu time ideal e com o retorno dos jogadores mais cascudos, Gonçalves vai para o fim da fila. Jogar na Europa pode ser o ideal para o jovem de 18 anos conseguir mostrar que realmente é acima da média. Canhotinho, ele sempre se destacou na base, mas ainda não engrenou no profissional.
Renato Maurício Prado critica a postura do Flamengo no mercado. Não está bem servido em relação aos adversários. Flamengo está no mercado atrás de reforços, mas até agora não fechou com ninguém. Flamengo perde a liderança do Brasileirão. O Flamengo deixou a liderança do Brasileirão escapar. Os tropeços contra Fortaleza e Cuiabá, ambos no Maracanã, que fizeram o Fla cair para terceiro lugar no torneio nacional, acenderam um alerta na Gávea que vem pecando muito onde é mais forte, no ataque. Um dos motivos pelos quais o Flamengo perdeu força nessa reta final de temporada foi a falta que os meio-campistas uruguaios Arrascaeta e De La Cruz fizeram. A dupla é responsável pela criação do time de Tite, que nas últimas rodadas finalizou 20 vezes a gol, mas só acertou o alvo uma vez. Por conta disso, Marcos Braz está no mercado em busca de reforços para o meio de campo. Lucas Paquetá, do West Ham, Claudinho, do Zenit da Rússia e Marco Antônio, da Lazio são os alvos dessa janela de transferências, mas até aqui o diretor está longe de fechar com o trio. Renato Maurício Prado detona a atuação do Flamengo no mercado. A janela que foi aberta dia 10 de julho ficará aberta até o dia 2 de setembro, mas a diretoria do Flamengo quer ter os jogadores à disposição o quanto antes. O torcedor está ansioso por reforços e quem está criticando a demora de Marcos Braz é o jornalista Renato Maurício Prado, que vê o time pior que o Palmeiras no mercado. Flamengo não está bem servido em relação aos principais adversários. Basta ver as janelas de Palmeiras e Botafogo, que estão disputando com o Flamengo a ponta da tabela. É um absurdo o Flamengo não ter nenhum reforço. Em relação ao Claudinho, já deveria ter partido para outro. A negociação do Flamengo deveria ter como data limite a abertura da janela, afirmou o comentarista que concluiu. RPM é contra a chegada de Claudinho. Faz sentido insistir com o Claudinho? Clube e jogador não aceitam há 3 temporadas. O Flamengo deveria ter outro plano. Já deveria ter pensado em outro meio-campista para dividir a função com o Arrascaeta. E o mesmo em relação ao Marcos Antônio. A tal história de gelo no sangue, parece gelo no cérebro. Resultado, o Palmeiras estreia Felipe Anderson, Gia e Maurício. O Atlético Mineiro estreia Bernardi e mais não sei quem. Até o Vasco contratou Coutinho e ele vai estrear. E o Marcos Braz falou que o Flamengo tem até o fim da janela, setembro. E os jogos até lá? Finalizou. Pedro recebe contato para deixar o Flamengo e toma decisão imediata. Atacante de 27 anos é uma das peças importantes do elenco de Tite. Clube russo tem interesse em Pedro do Flamengo. O Flamengo tem alvos importantes no mercado da bola para se reforçar durante esta janela de transferências para o restante desta temporada. Um dos nomes mais comentados nos últimos dias é de Claudinho, que está no Zenit da Rússia. O clube russo aceitou a proposta do time carioca e ele deve ser o novo reforço para Tite, segundo o jornalista Vene Casagrande. Entretanto, os jogadores do elenco também chamam a atenção de outros clubes no mercado. Assim como de La Cruz aconteceu com o atacante Pedro. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Spartak Moscou da Rússia entrou em contato. Pedro toma decisão imediata. O clube russo conversou com o staff do jogador e demonstrou interesse na contratação do atacante rubro-negro. Porém, os empresários do atleta avisaram que ele não possui interesse de ir para a Rússia. Ainda de acordo com informações, Pedro sequer quis ouvir a proposta dos russos. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ele entra na mira de clubes da Rússia e ele deixou claro que não é o foco ir para o futebol russo. Pedro vem se destacando na temporada e já disputou 35 partidas com a camisa do Flamengo, com 26 gols marcados, além de 7 assistências. Nos últimos 6 jogos, anotou 5 gols, contra Fluminense, Juventude, Cruzeiro, Cuiabá e Fortaleza, além de ter dado uma assistência contra o Atlético Mineiro.